Eu não vou pedir para levantar a mão quem está cansado, mas eu imagino que está todo mundo já meio cansado e tal. Nesse momento, eu queria fazer uma pequena dinâmica com você. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí, está perto de você? Pode ser um amigo, uma amiga, esposa, marido, filho, irmão, irmã. Eu queria que você gastasse um tempinho para dizer para a pessoa que está do seu lado 3 qualidades que você vê nela, tá? 3 qualidades. Você fala 3 qualidades, daí a pessoa que está do seu lado vai falar para você 3 qualidades que ela vê em você, tá bom? Vamos lá. 3 qualidades. Só 3, não precisa mais do que 3, não. Ninguém. E aí? Tudo bem. Quais são as 3 qualidades que você vê nela? Ou não quer falar? Não, pode falar, não tem problema. Para mim foi a lealdade, honestidade e serviço, né? Que ela dedica à nossa família. Eu acho muito bonito. Olha que lindo, hein? E o que é que você vê nele? Eu falei também a lealdade, né? Perseverança e a inteligência, que eu admiro muito his brain, yeah. Olha que beleza, né? É bom a gente ouvir isso. Riva, e aí? O que é que você vê de bom nela? Pastor, ela é uma mãezona, uma esposa muito boa, amorosa e cuidadosa. Acho que passou das 3 já, né? E você? Provedor. Qual foi o outro que eu te falei? Olha, eu estou nervosa. Ela está emocionada, por isso que ela... Provedor. Ele tem um autocuidado com a família e ele tem um caráter lindo. Olha, mas não é bom a gente ouvir coisa boa? A gente ouve tanta coisa ruim no mundo que quando alguém chega e fala uma coisa boa para a gente, toca o coração, não tá? E daí, o que é que você vê de bom nela? Ela é uma pessoa que está sempre transmitindo felicidade. Ela tem um sorriso muito lindo, participando na música. Gosto muito de vê-la. Eu no aleluia não sabia a hora de levantar nem de sentar, mas uma beleza, viu? É muito bom. E o que é que você vê de bom nela? Eu acho elegante. Ela me transmite a alegria e simplicidade. Olha só, que beleza. Gente, a gente precisa cultivar entre a gente o hábito de falar positivamente. Eu não sei porque é tão bom falar da vida alheia, né? A gente não reconhece isso, mas é bom. Você senta assim numa roda, fala de um, fala de outro e tal. O problema é que quando a gente fala dos outros, em geral tem a tentação de falar mal. Especialmente se a pessoa não está perto. Aí você fica à vontade, aí fala um monte de bobagem. Mas se a gente desenvolvesse o hábito de falar coisa boa, seria tão construtivo, tão bom, tão positivo. Eu quero ler para vocês um trecho de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, lá no finzinho. A partir do verso 22, é um trecho que tem sido mal usado, infelizmente. Eu louvo a Deus porque hoje pela manhã o pastor Tim falou aqui sobre o poder da cruz, o sacrifício de Jesus, a base da nossa salvação. O que Jesus fez na cruz para nos salvar.
Depois, no começo da tarde, o meu amigo e pastor Elias falou sobre a importância da palavra, de estarmos enraizados na palavra de Deus. Isso é um fundamento, isso é uma força para poder a gente prosseguir, para a gente avançar. E eu, nessa mensagem final, eu quero falar para vocês de casamento. Amanhã eu completo 50 anos casado com a mesma mulher. Não me desviei. Eu não me desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Fiquei firme ali no meio. Mas esse trecho de Efésios, eles infelizmente tem sido mal usado. Porque no verso 22 começa dizendo assim, olha, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Eu já vi tanta mulher brava por causa desse texto. Esse Paulo não tinha o que fazer, como é que ele escreve um negócio desse? O meu marido é um monstro, me trata mal, e quando eu vou reclamar com ele, ele diz assim, abra aí em Efésios capítulo 5, vamos ler junto aí a palavra de Deus, aí é um desastre, sabe? Bom, como se não bastasse isso, aí vem a mensagem aos maridos, que em geral os homens não mexem nela. Quer dizer, a mensagem paulina aos Efésios é para as esposas, os maridos. Mas Paulo escreveu, maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Começa por aí. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Olha que contexto Paulo aconselha os maridos. Maridos, vocês têm que amar a sua esposa de uma forma profunda, de uma forma completa, da mesma maneira como Cristo amou a sua igreja. A grande metáfora que está em 1 Coríntios, em Efésios, é de Cristo é o noivo, e a igreja de Deus é a noiva. Então o negócio da salvação é esse casamento entre a noiva e o noivo. E é nesse contexto que deve haver o amor do marido para com a sua esposa. Não é, você ama a sua esposa? Eu gosto dela. Não é isso. E ele vai mais fundo, quando ele termina no verso 28, dizendo assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. E segue dizendo, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. O problema dos maridos que só pregam a primeira parte, que as esposas devem se sujeitar aos maridos, é que eles não têm amor pela sua esposa como ao próprio corpo. Eu vou me cuidar, ela que se vire. Esse não é o Espírito de Cristo e nem esse é o conselho bíblico. Além do mais, verso 29, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Que coisa linda! O negócio de Jesus é alimentar a igreja, é abençoar a igreja, é abraçar a igreja. O negócio do marido cristão é abençoar a esposa, alimentar a esposa, proteger a esposa, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne.
Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Mistério. Essa relação amorosa de Jesus com a sua igreja é um mistério. Portanto, cada um de vocês também ame a sua... Ele fala para o marido amar a esposa 3 vezes. E fala para as esposas se sujeitarem aos maridos apenas uma vez. Mas a partir do verso 23 até o fim, é só para o marido entrar na linha. Tem que amar, tem que acolher, tem que abraçar. E você tem que tratá-la como se fosse a você mesmo. Olha a conclusão. Cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com respeito. Bom, eu não conheço nenhum caso, num casamento saudável, em que o marido amou tanto a esposa e deixou tão claro para ela que, se fosse possível, ele daria a vida por ela, que uma esposa não olhe para um marido desse e diga assim: a minha vida é tua, a minha vontade é tua, o meu desejo é teu. Eu não conheço. Por quê? Porque o amor é essa coisa extraordinária que transforma, que motiva. A esposa do Riva falou que olha para ele como protetor. O Riva corta meu cabelo, e ele corta muito bem há vários anos. E eu tenho dificuldade de achar um horário com o Riva para cortar o meu cabelo, mas ele sempre gentilmente arruma um tempinho, me encaixa, vai lá, vem cá. Por quê? Porque a agenda do Riva é cheia. Ele chega cedo, sai tarde, todo dia, para prover para a família o melhor que ele pode. E espontaneamente, hoje à tarde a esposa reconhece isso. Eu quando vejo uma relação como essa, eu fico encantado, porque no plano de Deus, essa intimidade que precisa haver entre marido e mulher, essa consideração que precisa haver, ela é a grande metáfora do relacionamento de Cristo com sua igreja. Para você entender a beleza da intimidade do noivo celestial com a noiva terrestre, você tem que desfrutar o plano de Deus dentro do casamento. E o trabalho de Satanás é dividir as famílias, separar os casais. Com o tempo, e o tempo cria um desgaste, a tentação é só ver os defeitos. As qualidades a gente lembra da época do namoro. Mas na medida que vai envelhecendo, meu pai, eu podia ter escolhido coisa melhor. Isso que é abacaxi, onde é que eu vim me meter? No plano de Deus, as esposas foram feitas para serem amadas. Eu estava fazendo uma semana de oração em Nova York, o pastor Irajá, era o pastor lá da Igreja Brasileira em Nova York, e ele pintou um quadro fez um desenho, grafite, com tinta. Ele fez uma pintura minha e de Sonete. E no final da semana de oração, atrás da pintura, todos os membros da igreja assinaram, agradecendo, fazendo observação, não sei o quê. Eu guardo esse quadro até hoje com muito carinho, porque foi uma obra de arte. Ele era um artista, né? Ele é um artista, pastor José Irajá. Aí, quando ele entregou esse quadro para nós, como uma lembrança daquela semana de oração, ele disse para a gente assim: Williams, presta atenção que eu vou te falar. As mulheres foram feitas para serem amadas. Elas não precisam ser compreendidas. Aí eu disse: pastor, desenvolve um pouco mais aí o teu pensamento. Ele disse: não, é o seguinte, eu já várias vezes descobri uma coisa que agradava a minha mulher, assim, tremendamente.
Eu dizia, mas, puxa vida, agora eu consegui acertar. No dia seguinte eu fazia a mesma coisa, ela nem... Mas escuta, eu pensei que você gostava disso. Não, ontem foi bom, hoje já muda. E ele diz assim, mas eu não entendo as mulheres. Eu digo, você não precisa entender, só precisa amar. Abraçar, acolher, aceitar. Eu fico pensando, se Jesus tivesse que ficar entendendo e compreendendo todas as nossas ações, a gente estaria perdido. Porque tem muita coisa que a gente faz na vida que não tem pé nem cabeça. A gente faz hoje, não faz amanhã, aí depois esquece, aí quando chega aqui era para reagir bem, reage mal. Nós somos uma confusão. Mas Jesus, o nosso noivo, Ele com amor nos olha com carinho, Ele nos acolhe, Ele nos aceita, Ele nos abraça. Esse ano eu vou fazer 60 anos, 56 anos que eu componho músicas para a igreja. E eu fiz uma lista do que eu consegui lembrar. Ainda tem umas que eu acho que eu vou lembrar mais ainda, mas da lista que eu fui lembrar, eu descobri que mais ou menos 70% de todos os cânticos que eu já fiz na minha vida, 70% são sobre Jesus. Eu fiquei tão feliz, porque não existe verdade maior na minha vida do que aquela da música, Jesus, Tu és a minha vida, Jesus, Tu és o meu cantar, Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus para mim é tudo. E num casamento não existe felicidade, harmonia e amor se Jesus não estiver na relação. Não existe, não tem jeito. E é fácil de entender, sabe por quê? Jesus é argamassa. O que é argamassa? Argamassa é aquela massa que une os tijolos. Num casamento, o homem é um tijolo e a mulher é outro tijolo. Se não tiver argamassa, por sólido que sejam os tijolos, a parede não fica firme. Qualquer empurrão, qualquer vendaval, qualquer coisa, a parede cai, a casa cai. Se a parede cair, a casa cai. Agora, quando você coloca argamassa, logo no começo da obra, aquilo é molinho. Pode empurrar, pode mexer, pode mudar de posição, mas na medida que o tempo passa, o cimento da argamassa, ele vai ficando duro, firme e unindo cada vez mais os tijolos que estavam separados. Essa metáfora para mim é muito importante, porque não existe casa que fique sólida, que se sustente, se não tiver a argamassa do amor de Jesus, a argamassa do amor de Deus, unindo as partes, unindo as peças. É muito importante. E eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma experiência vivida ao longo de muitos anos. Na semana passada, lá no Brasil, junto com parentes, junto com amigos, nós tivemos a oportunidade de, com umas 70 pessoas mais ou menos, celebrar as nossas bodas de ouro. Mas das 70, mais ou menos uns 50 eram parentes. Primo, irmão, tia, cunhado, nora, genro, estava todo mundo lá, neto. Aí você vai dizer assim, você está falando desse assunto, cadê Sonete? Sonete está em casa, a gente chegou ontem do Brasil, ela fez uma cirurgia no dente bem pesada e coitadinha, está com o rosto um pouco mais alargado, precisando descansar. Mas meus queridos amigos, deixa eu só dar uma ideiazinha do que foi essa celebração de casamento, essa celebração que aconteceu na semana passada. Vamos lá.
Se quiser botar, pode botar. Não, do começo, aí não. Já pegou logo do meio. Vai. Esses são meus 2 netos maiores. O que eu ia falar mesmo? Até me perdi. Eu ia falar, vocês bateram o pau, mas por que? Mas nessa cerimônia simples de gratidão, não foi uma festa assim, foi uma festa para agradecer a Deus. Hoje em dia, com tanta distração, com tanta desculpa, estar junto com uma pessoa 50 anos é uma bênção. E é só por Deus mesmo. Não existe casal perfeito, não existe casal sem problema, assim como não existe igreja perfeita, como não existe igreja sem problema. Mas apesar das imperfeições, apesar dos problemas, o noivo olha para a gente com amor. O noivo olha para a gente na esperança de que a primeira coisa que a gente vai fazer no céu são as bodas do Cordeiro. Olha só. Ele está pronto para vir pegar a sua noiva aqui na terra e levar para o lar celestial. O lugar que a gente escolheu para aquela era pequenininho, mas tinha uma parte externa, como aquela árvore que vocês viram, mas era coberto. A cortina estava fechada. Primeiro eu entrei com minhas 2 netinhas, aí depois entrou com a Bíblia, o Gustavo e a Júlia, e a Olívia. Aí finalmente entrou a Sonete com meus 2 netos mais velhos. E eu estava olhando, quando a cortina abriu, ela começou a entrar, ela não deixou eu ver o vestido. É que essas coisas de noiva, né? Quando ela começou a entrar com meus 2 netos, aí virou na minha cabeça todo um filme da vida da gente, da história da gente. Eu lembrei ela novinha entrando pelo meio da igreja, e depois eu a recebi, nós nos casamos e vivemos todos esses anos, e ela estava tão linda vindo na minha direção, eu não pude conter as lágrimas. Eu me emocionei profundamente, vendo a minha esposa, a razão do meu amor. E nós tivemos uma linda celebração. E nessa celebração foram lembradas várias etapas da nossa vida. Vida difícil. Eu lembro quando a gente começou, muito difícil. Ela não sabia inglês, começou a fazer babysitting numas casas para poder juntar um dinheirinho e a gente completar com o que eu ganhava da lavanderia da Andrews University para poder fazer o mercado. Muito difícil.
mas juntos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Quando eu era bem jovem, eu tive 3 sonhos. Primeiro, de ser um escritor. Segundo, de ser um músico. E terceiro, de ser um diretor de cinema. Não queria mais nada. Mas Deus, na sua misericórdia, foi tão maravilhoso que Ele me deu essas 3 coisas através dos meus filhos. E quando a gente se reuniu nessa celebração de bodas de ouro, eu fiquei agradecendo a Deus o tempo todo, em todos os momentos, porque Deus é tão generoso, Ele dá mais do que a gente espera. Eu fico só imaginando como é que vai ser o céu. Chegar lá, imaginando como é que vai ser, e vai ser muito mais, e vai ser muito melhor. Então eu percebi de uma forma compacta o presente que Deus deu para os meus sonhos através dos meus filhos. Dá uma olhada na Carolina, minha filha mais velha. Deixa esses vídeos um atrás do outro já meio na agulha aí, tá? Carolina, vai lá. Ela é pequenininha, né? Não, só uma vez. Tá, obrigado. A Carolina é uma escritora. Ela tem 6 livros publicados. Eu nunca pude imaginar que ela iria ser uma escritora. Quando ela nasceu, eu fiquei do lado de fora da porta da sala de parto, porque eu sou meio fraco para negócio de sangue, cirurgia e tudo. A pobre da Sonete ficou sozinha lá. Eu fiquei aqui passando frio, com dor de barriga, morrendo de medo, mas sem coragem de entrar. Aí depois eu vi o chorinho dela, primeira filha, que emoção, lembro até hoje. E daí o doutor veio, trouxe, colocou nos meus braços, eu notei os dedos dela compridos. Eu pensei comigo, vai ser uma violoncelista. Todo pai, toda mãe sonha coisa para os filhos, não é? Sonhei errado. Eu botei ela no piano, não deu certo. Botei ela no violoncelo, pior ainda. Aí daí ela, para me alegrar, disse assim, pai, eu vou aprender sax. Eu comprei um sax alto, paguei caro no sax, nunca rendeu nem sax, nem piano, nem violino, nem coisa nenhuma. Mas quando ela amadureceu, ela se formou na faculdade em jornalismo, fez um mestrado em ensino à distância no México, tirou doutorado em educação na USP e hoje é uma palestrante com 6 livros publicados. Graças a Deus que o meu sonho estava errado, mas o sonho de Deus estava certo, para transformar o meu sonho de escritor em realidade. Então, na verdade, eu sou um escritor através da minha filha. Vamos ver o Tuil. Vamos ver o que aconteceu com o Tuil. Esses são filmes que ele produziu. Tuil é um profissional na área de produção de vídeo, de filmes, já fez várias produções, videoclipes, e profissionalmente ele é uma pessoa consolidada naquilo que faz. Eu sonhava que ele fosse cantor, sonhei errado,
Mas Deus transformou o sonho daquilo que ele é em realidade do que eu sonhei. Olha como é Deus. A gente pensa as coisas para os filhos, Deus guia, faz outra coisa e termina sendo o melhor, porque todas as coisas contribuem para o bem. Aí depois que os dois nasceram, passaram-se 9 anos, e sem nem Sonete nem eu esperar, ela engravidou, numa época em que Sonete não tinha a menor condição de ficar grávida. Foi naquele pico, quando a gente estava viajando com o pastor Bulhon, projeto Revive, sol para cima e para baixo. Aí eu lembro do dia que o pastor Bulhon virou para Sonete e falou: pastor, eu estou grávida. Aí ele virou para ela e disse: mas como isso aconteceu? Você ficou louca? Como é que vai ser? Ela disse que se sentia assim como se fosse uma mãe solteira que pegou o pai e tal. Aí ela começou a chorar e ele ficou espantado. Pediu desculpa e tal. Aí nisso eu cheguei, dei uma ajeitada lá e tal. Mas realmente não dava para poder ela ficar grávida naquela época, né? E passou o tempo, nasceu Laura, 9 anos de diferença do Tuil. Tivemos que começar tudo de novo, de fralda, mamadeira, não sei o quê. Quando os meninos estavam no internato, ela estava entrando na escola. Mas depois de tudo isso, Deus operou de uma maneira que... Vamos dar uma olhada na dona Laura Morena, o que aconteceu com ela. Laura hoje é mulher de pastor César Gracioto, e eles se conheceram aqui nessa igreja. O César tinha vindo para poder fazer um final de semana de reavivamento espiritual, ele era pastor lá no Texas. E Laura estava lá, e aqui a nossa querida, como é que se diz? Cupido. Mas olha, é possível, 2 ministérios separados, precisa estar junto e tal, e ajeita daqui, ajeita dacolá. Eles começaram a namorar. Hoje ele é pastor da Igreja Central de Dallas, no Texas, e ela é cantora. A gente nunca podia imaginar que a Laura iria se dedicar à música, porque a vida dela foi uma vida muito difícil. Sonete e eu, a gente morria de medo dela ficar revoltada com a igreja e com a gente, por causa da intensidade das atividades que a gente tinha de igreja. E se ela menina, quando for na adolescência, ela vai abandonar tudo. Mas para onde a gente ia, a gente carregava. Para vocês terem uma ideia, Laura nasceu, 27 dias depois, pastor Bulhon ligou: Sonete, vai ter uma campanha em Campo Grande, não, Cuiabá. Você precisa ir. Mas pastor, eu estou dando de mamar. Leva o bebê. 27 dias. Aí Sonete virou para mim: vamos levar a Laura, vamos embora. Aí fomos para lá, um frio, Cuiabá não faz frio, mas fez um frio lá tremendo. E era muito interessante ver, porque ela ficava num cestinho e tinha umas irmãs, ela olhava assim, umas irmãs com um jeitinho meio maternal, dizia assim: aquela ali, irmã, a senhora dá uma olhadinha nela aqui enquanto eu canto. Ela ia lá, cantava no apelo, voltava, aí ia dar de mamar, trocar fralda, não sei o quê. Laura saiu de casa com 27 dias e voltou com 3 meses. Porque de Cuiabá nós fomos para Nova York, outra campanha evangelística. De Nova York viemos para Campal de Bauru. Lá na Campal de Bauru, lembra? Quem estava na Campal de Bauru? Deixa eu ver aqui. Tinha uns coxos assim, a gente dormia nos coxos, tinha um colchão. E fazia um frio. Porque eles arrumaram esse negócio para o lugar onde ficavam as vacas, os bois e tal. E os colchões eram baixinhos e a porta tinha uma fresta.
Então, de noite corria um vento que não tinha o que esquentasse. E a gente morria de medo, botamos os meninos, a Carolina, que já era grande, o Tuí, o Sonete, e a gente ficava na frente, botava ela lá no cantinho, para ela ficar quentinha. E desse jeito de lá, nós fomos para outra campanha, depois outra campanha, aí terminou com o sol no Ibirapuera, lá em São Paulo, e a gente pedindo a Deus que ela tivesse saúde para enfrentar aquele monte de um bebezinho. Depois disso vieram as viagens para o Está Escrito, outros projetos Sol, Revive, fora do país. A gente assim, Senhor, e a gente conversava com ela. Você está gostando? O que você está achando disso? A gente trocava ideia, ela era pequenininha, falava. Eu lembro que no estúdio, quando a gente gravava o Está Escrito lá em Hollywood, lá com o pastor Bulhon, lá nos Estados Unidos, ficava todo mundo lá, ela não tinha com quem brincar, ficava no canto, pegava os scripts, ficava desenhando assim e tal, e fazendo, via todo mundo mexer lá na técnica, ela também. No final de semana a gente levava para passear, ia para parque, tudo, mas durante a semana tem que ficar quieta no estúdio. E ela cresceu desse jeito. Quando chegou na adolescência, ela dizia assim, e agora, como é que vai ser? Ela vai, inclusive, ficar na igreja, porque ela tem tudo para ser uma menina revoltada. Aí ela escolheu cantar em louvor a Deus. Isso foi muito significativo, porque ela veio para Massachusetts para aprender inglês, ganhou uma bolsa de estudos da escola para poder ser uma cantora de ópera. E finalmente, quando ela conversou com a gente pelo telefone, ela disse assim, olha, eu disse que não quero a bolsa, porque eu não quero aprender música para ser cantora de ópera. Quando ela falou isso para a mulher disse, eu não acredito. Você tem uma voz especial, pode ganhar milhões como cantora de ópera, o que você vai ficar cantando nessas igrejas, esses negócios? Não, eu quero é isso. E foi uma decisão dela. E Deus abençoou a decisão dela. E eu vi o meu sonho transformado em realidade através da vida dela. Então, meus amados, nesse momento da minha vida, eu tenho muito que agradecer a Deus. Pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus genros, pelos meus netos, que apesar das diferenças, apesar dos problemas, apesar dos desafios, Deus vai trabalhando, Deus vai conduzindo para trazer, finalmente, uma solução para a vida. Nesse momento, eu queria desafiar vocês a tomarem uma decisão de paciência e perseverança. Thelma, eu gostei muito da sua fala. Cadê Thelma? Muito. Porque tem muito casamento que fica estraçalhado por impaciência. Fala o que não é para falar, depois se arrepende, mas aí já machucou, já magoou. Que nós possamos pedir a Deus paciência, perseverança, amor, compreensão. E aqueles que não estão casados, que estão solteiros, que continue perseverando no Senhor. Deus tem um plano perfeito para cada um de vocês. Tem um plano perfeito para vocês. Sabe por quê? Porque Ele ama a noiva. Esse noivo é apaixonado pela noiva. E quando Ele vier, com poder e grande glória, tudo que Ele quer é ter a noiva para sempre com Ele nas mansões celestiais. O plano de salvação de Deus não podia ser melhor, mais bem estruturado, mais bem planejado. Então, meus queridos, que a metáfora do amor de Jesus pela noiva faça com que vivamos enraizados em Jesus. Que nós tomemos a decisão de estar firmes na sua palavra, entendendo o seu sacrifício perfeito na cruz para nos salvar. E que essa compreensão leve a gente, nos nossos relacionamentos, a diálogo, a compreensão, a perdão. Tem muito problema que não se resolve, porque diz assim,
eu não perdoo, eu não consigo esquecer. Deus é capaz de operar um milagre no seu relacionamento, na sua vida, na sua família. E que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não sei quantos de vocês no final desse dia abençoado de oração e de reflexão espiritual, gostaria de tomar uma decisão de reconsagração, de renovar o compromisso com Deus. Quantos de vocês gostariam de dizer: Senhor, eu sei de áreas que eu preciso melhorar, eu sei de coisas que eu tenho que fazer, me ajuda, Senhor, nesse dia, nesse ano, a ser melhor, a fazer melhor, dá-me perdão, dá-me paciência. Quantos gostariam de ter essa renovação de votos, esse desejo? Eu convido vocês a se levantarem, e se não for incômodo, vamos chegar aqui na frente para a gente estar junto como família e termos essa oração final. Vamos chegar. Todos, chega mais perto aqui, ó. Eu não sou Luiz Gonçalves, mas chega mais perto. Isso. E agora eu queria pedir que cada um de vocês dê as mãos para a pessoa que está do seu lado. Nós, como família, integrados, unidos, vamos agora nos reconsagrar a Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por essa vigília, por esse tempo que nós fomos orientados, baseados na Tua Palavra. Nós te agradecemos pelos testemunhos que ouvimos, pelos cânticos, história para criança, tanta coisa maravilhosa aconteceu hoje, Senhor. Obrigado por Tua noiva, que se preocupa em conceder a cada um de nós a oportunidade de restauração, reconciliação e recomeço. Muito obrigado por Teu plano de salvação, Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor, por Tua misericórdia, por essa graça que a gente não entende. Abençoa cada pessoa, abençoa cada família e dá-nos a alegria da salvação. Que nós possamos viver para nos encorajar, na certeza de que a Tua vontade maior é transformar os nossos sonhos em realidade. Mas nesse momento eu clamo a Ti, que nós estejamos tão ligados a Ti, que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, que a nossa vontade seja a Tua vontade. E se o nosso sonho e a nossa vontade ainda não são iguais aos Teus, Senhor, faze o que tiver que fazer, para que nós possamos ter paz, alegria e esperança. Tu sabes na minha vida pessoal quantos sonhos eu tive que não se transformaram em realidade, mas hoje eu te agradeço, porque olhando para trás eu vejo que não teria sido o melhor. Mas eu te louvo, porque todos os sonhos que tu transformaste em realidade são maravilhosos, são mais do que pensei, e são instrumentos para honrar e para engrandecer o Teu nome. Consagra essa igreja, Senhor. Abençoa o seu pastor, a liderança, todos aqueles que aqui militam. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença e dá-nos uma boa semana na caminhada para o céu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não posso deixar de dar uma palavra de reconhecimento por toda essa maravilha de beleza que eu estou vendo aqui, viu? A iluminação, o som, os equipamentos lá, parabéns à igreja, viu? Sei que é um passo largo, mas que seja para a glória de Deus.